Bom, agora que eu já usei um pouco o Big Beam B2, eu posso falar um pouquinho mais sobre duração de bateria e outras funcionalidades dele. Para quem está pensando em comprar esse aparelho, se tem dúvida se ele é rápido, se ele vai funcionar, para os padrões de e-ink, ele é bem rápido. Ele abre as coisas assim bem mais rápido do que normalmente os aplicativos abririam. Só que ainda não é a mesma velocidade de um celular, né? Claro. Mas é bem legal. De vez em quando ele dá umas emperradas, mas eu acho que é mais a questão de memória, porque ele tem 4 GB, então eu acho que quando tem muita coisa aberta, ele, ele usa toda a memória e acaba travando. Mas assim, não é nada que incomode, não, dá para usar numa boa. Eu mesmo estou usando ele mais do que meu celular, na verdade. Instalei aqui o WhatsApp, instalei várias coisas que eu uso ele no lugar do meu celular. E tem vários aplicativos de leitura que eu coloquei aqui também. Kindle, Riviera, e é bem usável. Eu diria que ele é, nesse sentido, para quem quer um aparelho que vai ser usado como uma alternativa ao celular, para assistir vídeos no YouTube, para ver notícias, navegar na internet, é o melhor aparelho que eu já utilizei até hoje, mesmo por conta da portabilidade dele, né? Então, se a sua intenção é comprar esse dispositivo para isso, pode comprar sem medo que ele vai funcionar bem. Agora, depois eu vou falar sobre quem vai usar apenas para leitura. Mas primeiro eu vou falar a duração de bateria. Eu fiz alguns testes aqui. Até não foi nada muito assim, exato, não, mas é só para as pessoas terem uma ideia. Eu fiz um teste assistindo YouTube. Deixei um vídeo correndo para ver qual que seria a duração de bateria dele. E para YouTube, para vídeo, que eu acho que é uma coisa que gasta muita bateria para um dispositivo INC, porque a atualização da tela ali é constante, ele durou 3 horas, a bateria dele, com o modo de economia de energia ativado aqui em cima. Eu acho que é lá nas configurações, ele tem aqui modo de poupança de energia. Ele durou 3 horas e pouquinho funcionando até acabar a bateria. Agora, para navegação, e não só vídeo, vendo um pouquinho de vídeo, navegação, internet, abrindo documentos, a bateria durou mais ou menos umas 4 horas e meia, 5 horas, fazendo essas coisas sem forçar muito, né? Assistir um pouquinho de vídeo, via alguma coisa no navegador, e-mail, WhatsApp, esse tipo de coisa. Agora, para leitura, eu fiz uma estimativa aqui, li um pouquinho, marquei no relógio quanto de bateria que ele diminuía. Na verdade, todos os testes que eu fiz foi assim. Ele durou numa média de 10 horas de leitura, né? Só que esse dispositivo ele é interessante porque quando você desliga, ele praticamente não gasta bateria. Então, se você for utilizar ele somente para leitura, quando você terminar de ler, você vai desligar e ele não vai gastar mais bateria. Então, se você ler 1 hora por dia, você vai ter 10 dias aí de leitura. Lógico que, e eu testei com o aplicativo Kindle, que é o que eu acho que a maioria das pessoas iriam testar. Só que ele não é um teste tão certo, porque eu tenho muito aplicativo instalado aqui. Então, isso gasta memória, gasta processamento, acaba gastando mais bateria também. E outra coisa, eu deixei as luzes aqui tava no meu teste tava 18/18, pela metade. Tem gente que usa a tela mais apagada, gasta muito menos bateria. Depende muito da velocidade que você vira as páginas. Eu estava virando uma velocidade rápida. Toda hora eu apertava aqui para ver qual que era a porcentagem da bateria, para saber quanto tempo estava levando para a bateria virar. Então tem uma série de coisas que podem influenciar. Eu acredito que se você usa uma leitura mais lenta e menos luz acesa aqui para clarear ele, eu acredito que ele vai durar muito mais que isso. E depende do aplicativo também. Alguns aplicativos são mais leves do que o Kindle, né? O Co-Reader, por exemplo, eu acredito que a bateria vai durar bem mais. Mas no meu teste, para referência, você coloque aí que ele vai durar umas 10 horas de leitura ininterrupta. Aí, ou seja, 10 dias lendo 1 hora por dia.
Agora eu vou chegar na parte que muita gente tem dúvida. Compensa comprar esse aparelho apenas para leitura? Ó, isso lógico é uma opinião minha, né, cada um vai ter a sua opinião aí a respeito de leitura. Mas, como eu tenho também o Kindle Paperwhite aqui, eu fiquei um pouco mal acostumado com ele, porque não sei se vai dar para ver na tela, os 2 estão em modo noturno. Eu coloquei aqui que é o que dá pra gente ver mais diferença, acredito, olhando pela câmera. Você pode ver que no Kindle, o preto do fundo é bem mais preto que esse aqui. Tá certo que nós estamos comparando tecnologias diferentes, né? Essa aqui é o preto e branco e essa aqui é a Kaleido 3. Mas como é esse aparelho aqui que as pessoas me perguntam se vale a pena para leitura, assim, não é ruim, dá para ler numa boa. Mas se você quer um dispositivo somente para leitura e comparando com o Kindle, que é mais barato que esse, a tela do Kindle é muito melhor, muito mais agradável para leitura. Vale muito mais a pena você comprar o Kindle, mesmo ele sendo preto e branco, do que esse Big Me B6 para leitura. Ah, você vê que as letrinhas do Caleido, eu acho que na tela não dá para ver. Ela dá uma sensação de que é uma impressão assim em jornal. Ela não é uma letra tão nítida quanto do Kindle Paperwhite. O Kindle é impressionante. Ele usa uma carta 1300. Se você for comparar qualquer dispositivo, pelo menos os que eu já testei, com o Kindle, a qualidade do Kindle é muito superior. Foi um dos motivos que me fizeram voltar pro Kindle, que eu já tive 2 Kindles anteriormente, usei há muito tempo, e agora eu comprei esse Kindle 12ª geração, que ele vem com carta 1300. É sensacional, tanto não só a qualidade do texto, a qualidade da iluminação também. A iluminação do Kindle é muito mais natural do que a iluminação dos dos outros aparelhos. Vou pôr aqui no máximo, e vou pôr esse aqui também no máximo. Aqui, ó. Voltar aqui pro Kindle. Olha a diferença de cor, de tonalidade. O Kindle, mesmo com a temperatura e a cor no máximo, ele continua preto a tela. Esse aqui não, ele tá ficando até meio roxo, não sei. É uma característica da Kaleido, né? Eu acredito que o Kindle Color Soft também tem esse problema. Mas, na minha opinião, se for comprar para leitura, o melhor custo-benefício, sem dúvida alguma, é o Kindle. Ele tem as limitações dele, as coisas que você não consegue alterar no programa do Kindle, mas ele te dá uma sensação muito mais agradável para a leitura. Eu diria até em relação, mesmo não tendo testado ainda o Kindle Colorsoft, eu não tenho muita vontade de testar, na verdade, porque eu acredito que ele tem a mesma característica desse aqui. Então a leitura no Paperwhite vai ser muito mais agradável. Eu não sei se compensa comprar um Color Soft só para ver as capinhas coloridas. Essa que é a verdade. E mesmo porque em cores, a resolução do Kaleido 3 é 150 ppi. O Kindle Colorsoft ele tem algumas características que a Amazon mudou para deixar o contraste dele um pouco melhor. Mas mesmo assim não vai chegar numa carta 1300. Isso eu tenho certeza. Agora eu vou deixar aqui o Kindle branco pra gente. Deixa eu ver se dá para ver a diferença com ele branco. Deixa eu ver, eu não lembro aqui onde que muda. Ah, tá. Aqui, ó. É uma coisa interessante. Quando ele tá branco, olhando pela tela, pode ser até que pareça que o B6 ele tem uma definição melhor do que o Paperwhite, mas olhando pessoalmente, não. Deixa eu ver se aproximando. Você vê que a letra é um pouquinho mais granulada, se comparado ao Kindle. E outro problema, para quem tem
quem quer sair um pouquinho de tela, tá cansado dessa luz na cara, o Kindle ele tem outra característica. O Kindle não, na verdade, todos os Carta 1300. Eu pus aqui o brilho mínimo dele, perfeitamente legível ainda de dia, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Não que não seja legível, mas você vê que o Kaleido 3 é bem mais escuro do que o Carta 1300. Então acaba que o Carta fica bem mais agradável para leitura também com a tela desligada do que o Kaleido 3. Pra gente que tá, eu, por exemplo, quero fugir de telas, de claridade, de iluminação, eu prefiro o Carta 1300, no caso o Kindle Paperwhite. Mas se você quer um dispositivo para fazer leituras e também para navegar na internet e utilizar como multimídia para não forçar muito sua vista, aí com certeza o V6 é sensacional. Eu uso muito para isso. Tem horas que eu fico um tempão aqui no YouTube vendo vídeos, as coisas, utilizando esse dispositivo, porque a parte de vídeo dele é muito boa. É a melhor tela e-ink para vídeos que eu já vi. Realmente ele é muito rápido, a atualização de tela dele é bem legal. E foi isso que me fez comprar ele, na verdade. Eu não queria um leitor, porque o leitor eu já ia utilizar o Kindle. Eu queria alguma coisa para multimídia. E outra coisa também, para mim, eu prefiro um monitor de 7 polegadas. Eu acho 6 polegadas para leitura muito ruim, porque eu gosto de letras maiores. Deixa eu parar o vídeo aqui. E o Kindle, por exemplo, se eu utilizar o Kindle, no caso, lógico que você tem outras opções, né? Eu mesmo tenho instalado. A letra do Kindle, ele fica de um tamanho fixo. Se eu tentar atualizar aqui, deixa eu ver a fonte, e tentar aumentar um pouquinho, ele aumenta demais da conta. Ele não tem um meio termo. Ou ele fica pequeno, ou ele fica grande. E isso em todos os dispositivos de 6 polegadas é desse jeito o Kindle. Lógico que você vai ter outras opções aqui, no caso, o Co-Reader. Tem esse aqui que é muito bom que eu utilizo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele. Na verdade, eu não conhecia e eu comecei a utilizar no Android. Nesse aparelho eu comecei a gostar dele. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. O Librera. Ele é bem interessante. Aqui eu consigo controlar melhor o tamanho das letras. Mas aí, por conta dessas outras coisas que eu já comentei, acabo lendo mais no Kindle mesmo e deixo esse aqui mais para multimídia, essas coisas. Então é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, se quiser que eu teste mais alguma coisa nele, se estiver interessado em comprar, é só deixar nos comentários que eu tento fazer se for possível. Obrigado.